Tem dia que parece que Deus está sumido, não tem? Você olha para as circunstâncias e fala assim: cadê Deus nessa história? E é curioso porque a gente leu semana passada o capítulo 36, que destaca a descendência de Esaú, e a gente realmente não esperava encontrar Deus lá. Até aí, nenhuma surpresa. O filho escolhido é Jacó e não Esaú. Deus anunciou isso bem claramente desde cedo. Eles ainda estavam na barriga da mãe Rebeca quando Deus avisou. No entanto, apesar de não nos surpreendermos de não encontrar o nome de Deus na história dos descendentes de Esaú, a gente fica um pouco preocupado quando começa a ler a história dos descendentes de Jacó e não vê o nome de Deus aparecendo. E além de não ver o nome de Deus aparecendo, a gente vai vendo a maldade, a traição, o ciúme, a vaidade e todos aqueles problemas que a gente sempre viu na família de Jacó o tempo todo. Deus o livra das mãos de Labão e ao invés de vir para adorar em Betel, ele estaciona em Siquém. Deus o tira de Siquém e ao invés de estar tudo em ordem, você percebe que Rúben se deita com a concubina do seu pai. E as coisas então não mudaram. Apesar de Jacó, pela fé, como diz o versículo de abertura do capítulo 37, peregrinar nas terras do seu pai, ele habitar nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, você vê que a coisa não mudou muito. O versículo 2 vai nos dizer assim: esta é a história de Jacó. E essa palavrinha nos confunde um pouco, porque não está falando nada quase de Jacó aqui. O centro da história passou a ser José. E é porque essa palavrinha história é uma palavrinha especial demais no livro de Gênesis. Ela estrutura a narrativa. Lembra que quando estudamos semana passada sobre a genealogia de Esaú, nós falamos que genealogias pontuam o relato do que Deus está fazendo? Pois é, aqui nós temos mais uma pontuação aqui. Esta é uma coluna do edifício que é o livro de Gênesis, a história de Jacó. Só que essa palavra na língua hebraica, toledot, ela é um pouco famosa. Ela significa história, genealogia, descendentes. Então, essa é a descendência de Jacó, seria uma tradução também igualmente possível. Mas como não está sendo listada a descendência de Jacó logo em seguida, a tradução por história também é viável. Só que, num termo mais preciso, nós não conseguiríamos uma palavra só para dizer tudo o que toledot significa. É como se Moisés estivesse dizendo: daqui para diante, eu estou narrando a história dos descendentes e a linhagem abençoada de Jacó. É isso que significa a ideia aqui. E o que é curioso, por que só agora? Porque agora foi pontuado no livro: Isaac morreu. Então agora não é mais a linhagem dos descendentes de Isaac. Não é mais Esaú e Jacó. Esaú já ficou para trás, no capítulo 36. Agora nós vamos avançar com a história dos descendentes de Jacó. E o que é que nós vamos encontrar na história dos descendentes de Jacó? Nada muito diferente daquilo que nós encontramos na história de Jacó. Um pecador, incapaz de fazer coisas certas por si mesmo. Uma descendência que tem pecado, mas um Deus que tem uma graça tão exuberante, que mesmo quando parece que ele não está trabalhando, no oculto, por trás das nuvens, acima do sol, que nós conseguimos enxergar, Deus está conduzindo absolutamente tudo. Nesse capítulo 37, o nome de Deus não aparece nenhuma vez. E alguém que pudesse olhar poderia perguntar: mas cadê Deus? Ele foi embora? E a resposta é: claro que não. Deus não havia dito a Abraão, lá atrás, em Gênesis capítulo 15, que a sua descendência seria escrava no Egito? Pois é, aqui Deus começa a abrir o caminho para que a gente entenda como é que o povo de Israel foi parar no Egito. Os leitores de Moisés, quando lessem esse capítulo, os hebreus que estavam escravizados no Egito e que Moisés tirava e dirigia para Canaã, eles diriam: então foi assim que nós viemos parar aqui. Se alguns soubessem, recordariam a história. Era possível e provável que muitos não soubessem, e assim entendessem que foram parar no Egito por causa da soberana mão de Deus, que tudo conduz em sua bendita providência. O que nós vemos ao estudar um capítulo como esse é o grau da engenhosidade e da sabedoria divina. É como se a gente imaginasse que
o quebra-cabeça que Deus monta tem tantas peças e tantas variáveis, que a gente não vai conseguir ver a mão de Deus por trás de tudo, a menos que Deus nos conte. E Deus está nos contando aqui o que é que Ele está fazendo. A primeira coisa que nós vemos aqui é que os pecados da família de Jacó não escapam do controle soberano de Deus. Está cheio de problema aqui. Quais são os problemas? O primeiro problema, versículo 3, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Bom, a gente sabe que ele amava a Raquel e não a Lia, de onde vem a brincadeirinha, quem era o patriarca analfabeto. Lembra, Júlia? O patriarca analfabeto era o Jacó, que amava a Raquel e não Lia. Te contei essa semana. E aí então, o que acontece? A predileção de Jacó e seu afoitamento para resolver a situação traz problemas à sua família. E aqui, Jacó tem um filho preferido. Moisés nos diz aqui que ele amava José porque era filho da sua velhice, no verso 3. O que é um fato, José é o penúltimo filho. Mais novo do que José só temos o Benjamim, que inclusive ao nascer levou sua mãe ao óbito. No entanto, a razão também é, e nós sabemos disso por vários outros textos, que José era o filho da esposa amada, ele era o filho de Raquel. E parece haver aqui alguma animosidade, alguma competitividade, até pelo fato de que José, ele está trabalhando com seus irmãos, acompanhando os seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, como você lê no versículo 2. Ele não acompanha os filhos da Lia, que são os mais velhos, Rúben, Simeão, Levi, Judá. Ele não acompanha os irmãos que nasceram primeiro. Pode ser bem por uma questão de idade, ele está mais próximo em termos de idade dos filhos das servas, mas pode ser também por uma questão de competitividade. Não nos esqueçamos que Rúben, assim que Raquel faleceu, foi lá se deitar com a concubina da Raquel para tentar reivindicar a sucessão da família de Jacó. E aí então é dito que essa preferência se expressa também de uma maneira muito visível. Diz o texto no verso 3 que Jacó fez para José uma túnica talar de mangas compridas. Cuidado com o que você vê no flanelógrafo, porque não está escrito em lugar nenhum do texto que era colorida. Você já viu José com roupa colorida? E hoje em dia colorido é pior ainda, porque se parece com arco-íris, as pessoas já pensam outra coisa. Mas a expressão poikilos, que no grego, né, da tradução da Septuaginta, foi uma tradução que poderia ensejar a ideia de colorida, mas lá no hebraico não tem nenhuma ideia assim. A ideia de ser uma túnica de manga comprida traz uma ideia de realeza. Essa palavra túnica de manga comprida é usada lá em Samuel para mostrar a túnica que a princesa Tamar vestia, aquela filha de Davi que foi desonrada por seu irmão Aminon. E a princesa usava uma túnica de manga comprida. Quando você vê relevos em pedra dos povos antigos, você vê que os soldados usam túnicas muito curtas para facilitar a mobilidade e a luta no combate. Mas os reis usam túnicas compridas, e quanto mais comprida a roupa, mais digna a pessoa é. Então imagina a encrenca. O menininho, o novo, não é o Rúben, que é o mais velho, o Judá, o Simeão, o Levi, nenhum deles. É o José, o quase raspinha do tacho, apenas superado pelo Benjamim, que é criança de tudo ainda. Ele está usando roupa de rei feita pelo papai. Já começamos a ter alguns problemas aqui. Mas vamos ter outros problemas porque José sonha. E ele sonha 2 vezes. E o número 2 vai ser importante para nós, porque lá para frente Faraó também vai ter 2 sonhos, e José vai dizer para ele, o sonho é duplo porque veio de Deus, então tem confirmação. E aqui então não tem muito como questionar, José está sonhando 2 vezes, 2 coisas diferentes com um significado semelhante. Está todo mundo no campo recolhendo feixes de trigo, e os feixes dos seus irmãos se curvam diante do feixe de José. É um recado claro, os irmãos vão prestar honra ao caçulinha que está andando vestido de rei. E José conta isso muito aparentemente sem sabedoria. Ele já deveria ter tido um pouquinho de semancol. Já ouviram falar do chá de semancol? É um remédio muito prescrito lá em São Paulo. Pelo jeito o pessoal daqui de Goiânia já receitou. Tomar, não sei se a gente já tomou, mas receitar para os outros a gente gosta. E aí o que acontece?
o José não tomou o chá de Simancol e aí não percebeu muito bem o quanto os irmãos já não conseguiam olhar para ele de raiva. De raiva. O pai gosta dele, né? E aí então faz uma túnica comprida para ele. Ele ainda sonha e ainda vem contar. Ele ainda leva más notícias. E a maneira como isso é narrado aqui, na opinião de alguns comentaristas, é aquele tipo de coisa que mostra que José tinha um certo prazer em encontrar erro nos irmãos. Ele não encobria as faltas dos seus irmãos com amor. Ele não deixava que as notícias chegassem ao pai por conta própria, mas ele acelerava o processo. Não é fofoca, crente não fofoca, crente compartilha. Você entende? E aí então José aguçava as animosidades ali. E ele torna as coisas ainda piores quando ele sonha e conta isso para os seus irmãos sem sabedoria alguma. A interpretação dos sonhos não é problemática. Nós conseguimos entender claramente o que acontece. Os irmãos vão se sujeitar a José. E quando José conta isso ao seu pai, o seu pai se estremece. Porque o segundo sonho não é simplesmente dos irmãos, mas o segundo sonho tem o sol, a lua e as estrelas. E aí então o sol obviamente significaria o pai, a lua a mãe e as estrelas significariam o povo de Israel, ou as 12 tribos. E elas estão agora curvadas diante de José. E José então vai ouvir do seu pai aquela pergunta que nós lemos, né? Então Jacó vai perguntar: acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Note que Jacó pergunta isso para o filho, mas não questiona muito. Ele mostra uma certa dúvida, mas ele não mostra aquela rejeição, aquele ódio, aquela inveja, o ciúme, a animosidade dos seus irmãos. E diz o texto aqui no versículo de número 11 que seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O Jacó, velho de guerra, tinha obrigação de prestar um pouco de atenção nesse assunto de modo diferenciado. Afinal de contas, ele ainda estava na barriga da mãe quando Deus disse para a mãe dele que o mais novo é que ia mandar no mais velho. Então ele já viu esse filme. Qual seria o problema se Deus escolhesse José para ser senhor de seus irmãos? Além disso, Jacó conhecia a ideia de Deus se revelando por meio de sonhos. Ele teve uma visão em Betel. Deus lhe apareceu em outros momentos e falou com ele, também em sonhos. Então, Jacó considera todas aquelas coisas no coração. Nós poderíamos bem parar por aqui e poderíamos dizer, de fato, aqui então nós vemos Deus falando com a sua família escolhida, Deus falando com o povo da aliança, Deus deixando claro através dos sonhos que José é aquele que vai carregar a liderança espiritual da família de Jacó, e isso então está claro porque foram 2 sonhos, e sem problema algum, e viveram felizes para sempre, mas não foi assim que aconteceu. Eles vão viver felizes para sempre na eternidade, mas ainda há aqui uma trajetória de pecados, de problemas, de lutas, de dores que o próprio Deus vai construir antes de desvendar completamente o seu plano. Foi assim também no caso de Jacó. Jacó recebeu a visão, Rebeca recebeu a revelação de que Jacó seria o senhor do seu irmão, mas isso não acontece antes que Jacó queira comprar a primogenitura por um prato de lentilhas, Jacó engane o seu pai enquanto ele se está cego, usando as roupas de seu irmão, a caça que a sua mãe preparou, né, tirando um animal do rebanho e tantas outras coisas. Então, nós vamos vendo o plano de Deus aqui se desenrolar. O que acontece? Acontece agora que os irmãos de José foram apacentar o rebanho do pai em Siquém. Capítulo 37, verso 12. Você já ouviu falar de Siquém? Vou beber um gole d'água enquanto você pensa. Pronto, pensou? O que aconteceu lá em Siquém? Território seguro? Não. Faixa de Gaza, gente. Quase. O que aconteceu em Siquém? Foi onde Diná foi violentada. O que aconteceu em seguida? Simeão e Levi, com seu ardil, profanando a circuncisão, na traição, mataram os homens da cidade. O que é que José disse? Jacó disse, vocês me fizeram odioso nesta terra. E Jacó então vai embora. Dentre todos os lugares desse mundo, meu Deus do céu, que vocês têm que cuidar das ovelhas do Jacó. Vocês vão para Siquém? Bom, é possível que não haja pasto na região onde Jacó está.
Você leu, inclusive, que Esaú precisou se apartar porque o rebanho era muito. E essa é uma condição que deve ser levada em conta. Foi necessário ir para mais longe, por causa do tamanho do rebanho. Mas são 80 quilômetros. Você tem ideia? É uma jornada de alguns dias de caminhada. E Jacó então vai pedir a José para ir. Você consegue imaginar como isso aqui é imprudente? Você vai mandar um moço novo, ele tem 17 anos de idade. Tudo bem que não era na época em que com 17 anos de idade os meninos ainda nem decoraram o RG, ainda estão só jogando videogame. Não, era uma outra época em que você já tinha que saber fazer café, já tinha que saber tirar leite da vaca, acordava às 5 horas da manhã e 17 anos já era bastante coisa. Mas ele ainda é muito novo, e especialmente para viajar sozinho. E para viajar 80 quilômetros rumo ao desconhecido. E o filho precioso de Jacó. Mas a providência de Deus está se revelando em cada um desses detalhes. E Jacó envia José. Talvez porque José está pronto a dizer, não, deixa eu ir lá descobrir o que esses miseráveis estão fazendo. Eu vou trazer tudo, o relatório certinho para o senhor. O senhor vai ver como é que não presta esses seus filhos aí. Estou aqui para isso, conta comigo. E José então vai. E aí o que você percebe? Que ele está caminhando, e verso 15, um homem encontra José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? Gente, andar errante pelo campo é um perigo. O que aconteceu com a Diná há pouco tempo atrás? Naquela região. E só porque José é um rapazinho, não pode acontecer alguma maldade com ele? Aconteceu, tanto é que ele foi vendido como escravo, só que pelos irmãos. Esse tipo de coisa era perfeitamente plausível, ou seja, há riscos aqui. E aí, então aquele homem pergunta, o que procura? E José respondeu, procuro meus irmãos. Onde é que eles apacentam o rebanho? Será que só de olhar para a cara do José, ele já sabia quem eram os irmãos? Não é? Mas um rebanho tão grande daquele, com tantos pastores, não passaria muito despercebido por aquele local. E, no entanto, apesar de ser grande o rebanho e de não passar despercebido, José não está achando. E um homem que encontra José naquele lugar pergunta, o que é que você está procurando? E José fala, e aí então ele diz assim, o que é curioso, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Uma coisa é você escutar a conversa dos outros no elevador, outra coisa é estar aquele monte de ovelha, com um monte de gente conversando, e você ainda escutar, vamos para Dotã. Gente, isso é muitíssimo improvável. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Então, eu não conseguiria escutar a conversa de alguém que está ali na porta. É longe. A minha audição não me permitiria. Com aquele tanto de rebanho, aquele tanto de homem, aquele tanto de gente pastoreando, e o homem ainda foi capaz de escutar para onde eles estavam indo. É aqui que a gente começa a perceber a mão invisível de Deus, nos detalhes. O que é que José tinha que estar indo para Siquém? O que é que Jacó tinha que mandar José sozinho para fazer um serviço desse, num lugar tão perigoso? Como é que José vai ser encontrado no meio do nada por um homem errante, que não lhe faz mal, mas quer ajudá-lo? E que quando José fala, procuro meus irmãos, o homem diz, eu escutei eles conversando que iam para Dotã. Gente, quais são as probabilidades disso? E aqui então você percebe a mão de Deus. Dotã ainda está 27 quilômetros para frente. Ou seja, José já andou 80 de Hebrom para Siquém, anda mais 27. Seus irmãos estão para lá. E ele vai. E aí então diz o texto que ele está caminhando para chegar em Dotã, e quando ele acha os irmãos de longe o veem. Verso 18. E antes que ele chegasse, os irmãos já conspiravam para matá-lo. Por quê? Gente, o pai certamente ficou em Hebrom. O pai está a 107 quilômetros daqui. Nós estamos no meio do nada. O José está viajando sozinho. É perigoso a beça. Qualquer coisa que acontecer com o José aqui, quem vai desconfiar de nós em primeiro lugar? Olha o tamanho do perigo ao que o menino se expôs. E agora ele está vindo aqui? Mas como é que você acha que eles reconheceram o José de longe? Bom, o jeito de andar pode ser interessante. Às vezes a pessoa anda de um jeito que você reconhece. Mas não estava tão difícil de reconhecer o José por causa de quê mesmo? Por causa da túnica.
E não é que o miserável, opa, eu bati aqui, eu fiz alguma coisa, pronto. E não é que o miserável foi andar 107 quilômetros com a túnica. Precisa isso, José? Ô meu filho, me ajuda. Usa essa túnica lá na sua casa, perto do seu pai. Mas não, ele é tão feliz com essa posição de próximo rei, que ele anda 107 quilômetros com a túnica. Então, quando os irmãos estão olhando lá de longe, eles falam, não aguento, assim não aguento, não vai dar, não tem condição, olha esse menino, o que ele pensa que ele é? E aí então, eles ainda falam, vem lá o tal sonhador. José já tinha até apelido, gente. Eu não vou perguntar aqui para você, você pode só dar aquele risinho amarelo com o canto da boca, mas não tem alguém na família, no serviço, na escola, que de tanto que já encheu as paciências, já ganhou um apelido meio atravessado? Pois é, né? Aquela pessoa que você fala, o fulano, todo mundo, tinha que ser. Também, né? Olha só, o José já estava assim, desse jeito entre os irmãos. E qual era a questão que incomodava? A túnica, o sonho. Está vindo aí o sonhador. Então, nós vamos ver no texto que há uma certa conspiração aqui para matar José. E Rúben, verso 21, fala, não vamos tirar a vida do nosso irmão, não derramem sangue. E nós podemos supor, eu acredito que com uma certa segurança, que Rúben já tinha percebido que estragou as coisas com o seu pai, quando se deitou com a concubina do seu pai. E agora ele sabe que se o irmão não retornar, pode cair alguma suspeita sobre os filhos. E quem é o chefe dos filhos na ausência do pai? É o Rúben. Então o Rúben fala assim, gente, não vamos fazer besteira não. Não é? Vamos guardar. E pede que José seja colocado numa cisterna. Uma cisterna nada mais é que um armazém de água. Um poço que é cavado, mas só o buraco, não tem água lá no fundo para chamar de poço. Por isso você chama de cisterna. Quando chove, quando há algum rio que não é perene, mas é um rio temporário, por causa das chuvas que acontecem longe, e como o solo é pedregoso, a água vem, ela se acumula por ali. Mas como está seco há muito tempo, a cisterna está vazia. É uma piscina vazia, um poço, um buraco de poço, sem água lá no fundo. Joga José lá dentro. É um buraco fundo o suficiente para o José não conseguir escalar sozinho. Ele vai ficar lá no fundo. E aí então ele vai ficar preso, mas a gente mesmo não vai matar ele. Deixa ele morrer às mínguas aí. É a proposta do Rúben. Mas o Rúben quer fazer isso para ganhar tempo. Ele quer que os irmãos não coloquem a mão em José e depois ele volta para devolver ao pai. Moisés sabe disso. Porque de alguma forma essa tradição e essas informações chegaram até Moisés, quando Moisés escreve o livro do Gênesis. E aí então os irmãos inicialmente concordam com isso. Mas veja o texto no versículo 25. Sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas. Você consegue pegar o nível da maldade aqui? Pega o irmão, joga no buraco e senta para comer. Como se nada tivesse acontecido. E detalhe, quando você vai ler isso mais adiante, você vai ver que quando José vai testar os seus irmãos, eles ficam dizendo assim, isso aí está acontecendo com a gente por causa do que a gente fez com o José. Porque quando ele estava lá no fundo da cisterna, ele gritava e a gente não ouviu. Então lá na frente a gente vai saber que aqui eles estão comendo e o José está gemendo. E o nível da impiedade é tal aqui que você vai percebendo que o irmão está gritando e eles estão banqueteando, como se nada tivesse acontecendo. Existe uma certa consciência no ar. Derramar sangue de irmão não parece ser uma boa ideia. Porque tem uma história que eles conheciam, certamente conheciam, de alguém que derramou sangue do irmão, e que Deus chegou para essa pessoa e falou assim, o sangue do teu irmão está clamando da terra a mim, pedindo por vingança. Foi a história de Caim, que matou Abel. Então matar irmão e derramar sangue de irmão não é uma coisa muito boa. E aí, então Judá vai dizer assim, não, o que nós vamos ganhar com isso? Versículo 26, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Qual foi a questão? Ao invés de trazer culpa para nós, vamos trazer dinheiro. E aí então os irmãos concordam, vamos lucrar alguma coisa com esse miserável aqui, até que enfim. E agora ele é vendido.
O texto é curioso porque uma hora chama os mercadores de ismaelitas e outra hora os chama de midianitas. E parece não haver uma contradição se você considerar que eles podem ser ismaelitas no que se refere à raça, à procedência, à ascendência genealógica, e midianitas no que se refere ao endereço. Existem japoneses que moram no Brasil, existem israelitas que moram na Argentina. Então, a ideia de que alguém que descendia do povo de Ismael e morasse na região de Midian não seria uma grande dificuldade aqui. Então, o que nós vamos vendo? Isso é para testar se o irmão está dormindo na escola dominical. O que é que nós vamos vendo aqui? Nós vamos vendo que aqueles homens estão a caminho do Egito. E sabe o que é curioso? É que eles vendem José em Dotã, ao norte. E depois os ismaelitas / midianitas têm que descer em direção ao Egito. E o caminho que eles passam para ir em direção ao Egito passa do ladinho de Hebrom. E a carroça que levou José, quase que dava para José ver pelo furinho das grades, ali é a casa do meu pai. E ele passa por ali e vai até o Egito. E o que nós lemos na sequência? Que eles tomam a túnica de José, e na verdade a túnica de José foi a primeira coisa que eles tomaram. Primeira coisa, arranca essa roupa, você não é rei porcaria nenhuma, tira esse negócio aí. E aí então, de posse daquela túnica, eles matam um bode, e com o sangue do bode, mandam a túnica para o pai. Aqui nós vamos ver Deus, que está quietinho, o nome dele não aparece, mas Deus está agindo. Tem um rapaz aqui nessa história que que enganou o pai dele com roupa e com bode. Quem que foi? Foi o Jacó. Ele enganou usando a roupa do Esaú e matando um bode lá do rebanho para dizer que tinha caçado, quando na verdade ele pegou um animal do rebanho para fazer a refeição para o seu pai. E aí então o que acontece? Deus fala assim: ah, Jacó, você gosta de roupa, você gosta de bode? Espera aí, deixa eu explicar para você como é que acontece com quem tenta enganar os outros com roupa de alguém e com bode. E aí, então há uma ironia divina aqui, a retribuição de Deus, a disciplina de Deus sobre Jacó se manifesta de forma irônica aqui. Ele que enganou o próprio pai, agora vai ser enganado pelos próprios filhos, que estão de olho na bênção que é do irmão, do mesmo jeito que ele estava de olho na bênção do irmão dele. E aí então o que nós vemos? Nós vemos uma maldade extremamente cruel. Por quê? Porque diz o texto, verso 31, tomaram a túnica de José, mataram um bode, amolharam no sangue e enviaram. Enviaram quer dizer, nem foram levar, mandaram entregar, pagaram o motoboy. Aqui ó, e aí disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Gente, achamos isto. Ninguém olhando falando assim, pai, olha só, pai, não é a túnica do José, pai? Será que aconteceu uma coisa com ele? Não. Vem alguém em nome deles dizendo, ó, nós achamos negócio aí, ó, vê se é aí a túnica do teu filho. Um desprezo pelo coração do pai. Eles se irritam porque o pai ama mais a José e meio que se vingam desse pai por conta dessa predileção. Vê se é a túnica do teu filho, que nós mesmo não temos túnica. Vê aí o que aconteceu com ele. E o pior, o texto vai dizer que quando Jacó resolve chorar, porque crê que José foi despedaçado, ele rasga suas vestes e se cinge de pano de saco e lamenta o filho. Diz o verso 35, levantaram-se todos os seus filhos e suas filhas para o consolarem. Você já parou para pensar na miséria que é isso aqui? Todo mundo sabe que o José não morreu, os 10 que estão lá, só o Benjamim que não estava. Todo mundo sabe que José é um escravo no Egito agora. Todo mundo sabe que Jacó está chorando à toa, que Jacó foi enganado, e eles estão lá. Ô pai, difícil, né? Que coisa, hein? E estão ali. E é essa a família abençoada. A gente lê a história de Gênesis 36 e a gente até pensa assim, bom, mas são guerreiros, não é? São os descendentes de Esaú, desprezaram a bênção, Saul casou com as cananitas e tantas outras coisas.
Mas olha as histórias que a gente vê acontecendo dentro da família da aliança. Mas o que é mais impressionante aqui é como esse capítulo termina. Esse capítulo termina dizendo assim: entre mentes. Eu gostava muito do desenho dos Super Amigos, que passava na Record, no SBT, lá na década de 80. E tinha uma frase enigmática. Eu acho que o reverendo Éder já até sabe qual é a frase, porque ele já começou a rir. Dizia assim: enquanto isso, na sala de justiça. Vocês lembram disso aí? Sabe qual era a impressão? É assim, o mal está quebrando lá fora, mas enquanto isso os heróis estão se preparando para resolver o problema. E aqui tem uma frasezinha aqui que é interessante, entre mentes, os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. José podia ter sido comprado por um africano que levava ele lá para a Etiópia e acabou. Ele podia ter sido comprado por um persa que levava ele lá para Equibatana, sumiu. Podia ter sido comprado por um grego que punha ele no navio, levava ele embora, nunca mais. Mas ele foi comprado pelo comandante da guarda do faraó, para ele ficar perto do palácio, para ele ser jogado na prisão do palácio, para ele aguardar o seu tempo e a oportunidade de Deus se mostrar através da sua capacidade de interpretar sonhos ali no lugar correto. Então o que nós estamos olhando aqui? Nós estamos olhando um capítulo onde o nome de Deus não aparece nenhuma vez, o pecado do povo aparece repetidas vezes, os problemas daqueles que Deus está salvando são expostos com toda a sua crueza e a sua feiura, mas a gente olha e diz assim: Deus está no controle. A gente pode olhar para as coisas e falar: no começo do capítulo José está aqui, com túnica de manga comprida, morando na casa de papai, vigiando os irmãos e trazendo más notícias, filhinho do papai, sonhando. No final do capítulo ele está lá, escravo no Egito. É verdade. Só que Deus não está muito preocupado com a altura do José, e sim com a distância. Aqui ele está longe da corte egípcia, aqui ele está mais perto, Deus vai querer ele ali daqui a pouco. Deus está levando José para o lugar em que Deus quer colocá-lo. E essa é a questão. Às vezes, a gente olha para a providência de Deus e fica preocupado, porque a gente está pensando no tipo de bilhete que a gente comprou, se é a primeira classe, se é classe econômica, se é executiva. A gente está preocupado com o conforto da viagem, mas Deus está preocupado com o destino. Deus está preocupado em nos entregar no lugar certo, e isso é emblemático nas Escrituras. Deixa eu perguntar para você: você preferia ir de primeira classe para o inferno, ou de jegue, manco e de ré para o céu? O que você acha? Tem dúvida? Alguém tem dúvida? Pois é, porque às vezes Deus manda a gente. Tem vezes que é tão glorioso. Às vezes a gente olha, e fala assim: Deus, me manda igual o Senhor mandou Filipe para pregar para o etíope. O Filipe está aqui, daqui a pouco, Star Trek, foi, transporte molecular, como é que chama aquele transporte lá e tal, daqui a pouco ele aparece no outro lado, abduzido. Aí aparece aqui e está falando: gente, que transporte chique. Me leva como Elias, estaciona um carro de fogo, sobe no redemoinho e vai, glória a Deus. Mas viajar que nem Jonas já não está uma opção muito agradável, Sair tudo verde de vômito de peixe. Viajar que nem José não está muito agradável, mas o fato é que Deus nem sempre leva a gente numa viagem tranquila, mas Ele sempre está nos levando para o destino correto. E Ele está fazendo isso controlando cada detalhe das coisas. Está passando um homem no meio do nada, que escutou uma conversa de um monte de gente que ele nem conhecia, para o José ir parar lá, e lá dentro tem um poço que está vazio, uma cisterna, e está passando naquela hora um monte de ismaelita que estão indo para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele é vendido para o Potifar. Isso não é por acaso, isso é obra de Deus. E por que nós precisamos lembrar disso? Porque Deus tem o que é chamado de uma providência carrancuda por um poeta lá do século XIX. E agora eu confiei na minha memória e a minha memória me falhou. William Cowper, pronto, lembrei. William Cowper foi um poeta que escreveu sobre a providência carrancuda de Deus. Quando você olha para o que Deus está fazendo, parece que Ele está com a cara fechada. Terminou o capítulo, Jacó está chorando.
em cima de uma túnica suja de sangue de bode. Os irmãos estão com um pecado terrível nas costas. José está vendido como escravo no Egito. Parece uma providência carrancuda, mas Deus está fazendo as coisas acontecerem conforme o seu plano soberano. José está sendo enviado na frente, porque virá uma grande fome no mundo, e porque deixar o povo de Israel em Canaã é perigoso, algo que nós vamos ver no próximo capítulo, quando Judá vai se envolver agora com a própria nora, pensando que ela é uma prostituta, porque agora não tem mais ninguém preocupado com Deus ali, e a imoralidade dentre os filhos de Jacó só está crescendo. Não, é hora de ir para o Egito, de ficar isolado na terra de Gósen, de crescer como povo, mas de não se miscigenar, e Deus já está tomando conta disso. Entre mentes, enquanto acontecia tudo aquilo, lá no Egito, José estava sendo levado para a casa de Potifar. Isso significa que eu e você não deveríamos ficar preocupados com coisas que podem nos parecer estar fora de controle. Quem foi o candidato que venceu as eleições? Quem foi promovido à posição de chefe no meu emprego? O que foi que aconteceu com aquele meu parente que fez as coisas erradas, mas parece que deu tudo certo para ele? E eu, o que estou fazendo agora, já que recebi esse tipo de injustiça naquele concurso, naquela prova? Ou por que essas coisas aconteceram comigo, mas não aconteceram com o meu vizinho? Eu tentei fazer tudo certo e olha o que deu. O meu pecado recebeu esse tipo de consequência, outras pessoas pecaram e parece que Deus não pesou a mão sobre elas. Se nós fecharmos os olhos para esta passagem da Escritura, nós vamos entrar em desespero. Porque se o texto parasse aqui, a gente ia dizer: Jacó, essa vida não presta não. Olha só, olha o que os teus filhos fizeram com você, olha a maldade da qual você foi vítima, e Deus nem apareceu aqui, não tem nada que possa ser dito de Deus aqui. Mas existe algo que inflama o nosso coração e que nos ajuda a enfrentar os momentos mais difíceis, é saber que entre mentes, Deus está agindo. Pode haver maldade, pode haver pecado inclusive, e certamente há pecado aqui. Há pecado de José, há pecado de Jacó, há pecado dos irmãos de José, há pecado de todos aqui. Mas nem isso está impedindo Deus de fazer o que Ele prometeu. Tem alguém pecando contra você? Tem alguém pisando no seu carro? Tem alguém machucando você? Você está preocupado que Deus não está olhando para isso? Você está dizendo: Deus, espera aí, o Senhor não vai fazer nada? Guarda essa palavrinha, entre mentes. Entre mentes. Enquanto isso, na sala de justiça, lá no trono celestial, tem alguém cuja providência te parece carrancuda, mas está dizendo: calma, continue a ler a história, vai até o fim, vira para o 38, 39, chega no 50, chega no Apocalipse, você vai ver que eu estava o tempo inteiro cuidando de você, nunca desisti, jamais desistirei. Que este seja o consolo da nossa vida, meus irmãos, e que a gente continue a descansar no Senhor. Às vezes, as nuvens são negras de tribulação, mas o nosso Deus está com preciosa e cuidadosa providência a cuidar de nós. O poema de William Cowper, que fala sobre o sorriso